Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai descobrir se o Brasil tem chance de virar uma Venezuela. Todos os dias eu recebo aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, mensagens com esse tipo de dúvida. André, o Brasil pode vir a virar uma Venezuela com o novo governo que está aí? O que vai acontecer com a gente? Todo mundo cauteloso com os investimentos, saindo de bolsa, saindo de renda fixa, e aí a gente vai fazer o quê? Guardar dinheiro no colchão, né? Então, é desesperador o que a gente vê os venezuelanos passando. Infelizmente, a gente tem um programa de acolhida, principalmente aqui no Brasil, de muitas pessoas que emigraram, né, da Venezuela para cá. E o Brasil corre o risco? É o que a gente vai descobrir hoje. Quero te pedir, na confiança, já deixa seu like, porque isso é muito importante para mim. O YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e manda cada vez mais para você. E claro, se inscreva no canal, porque eu posto vídeos com conteúdo enriquecedor semana por semana aqui. Então, vamos lá descobrir se o Brasil realmente vai virar uma Venezuela. Vamos comigo. Ó, eu trouxe alguns dados para vocês aqui, mas antes eu quero contar um pouco do que aconteceu na Venezuela, do que está acontecendo, um pouco da história. A gente vê um governo totalmente socialista, um governo de esquerda lá, quase por todo o tempo, não é mesmo, do Hugo Chávez. E a Venezuela, ela nasceu, para não falar outra coisa, com um fiofó virado para a lua, gente. Por quê? 18% da reserva de petróleo do mundo, vou repetir, 18% da reserva de petróleo do mundo está lá. Então, o Hugo Chávez, o que ele fez? Ele viu toda aquela oportunidade e falou, opa, vou investir nesse negócio aqui, porque isso aqui, o petróleo em alta no mundo inteiro, né? A gente tem Venezuela e Arábia Saudita em segundo lugar, com as maiores reservas de petróleo do mundo. E petróleo, gente, é uma commodity que o mundo inteiro consome. Então, o Hugo Chávez resolveu investir em petróleo. Bom, primeira coisa que ele fez, ele investiu tanto nessa questão de petróleo que ele colocou várias pessoas para trabalhar, né, na PDVSA, que é a maior indústria de petróleo da Venezuela, hoje, inclusive, pagando altos salários. E o que acontece geralmente quando você tem um setor, né, uma empresa que paga altos salários? Você tem uma imigração dos setores para esse. E quando você tem um salário muito alto e empresas do outro lado perdendo essa mão de obra qualificada em virtude dos ganhos, o que acontece com as outras empresas de outros setores? Elas fecham. Elas saem da Venezuela, elas saem do país, enfim. Multinacionais, que interesse têm em competir com uma indústria altamente rentável, que é de petróleo, petrolífera no caso, e pagando altos salários, não é mesmo? Então, o que aconteceu? O que começou a acontecer ali já? As pessoas começaram a emigrar em virtude dos ganhos. E se você não tem outras produções, né, paralelas a isso, e você tem uma alta injeção de dinheiro na economia, a inflação ela começa a subir. Coisa que começou a ocasionar a grande crise da Venezuela. Então, várias empresas fecharam, a Venezuela ficou na mão do petróleo, só na mão do petróleo, ou seja, eles tinham uma mina de ouro, investiram tanto naquilo, que acabaram fazendo errado, o governo acabou fazendo errado, e a inflação começou a subir. Mas um erro muito grosseiro que o Chávez fez na época foi tirar pessoas altamente qualificadas que trabalhavam na PDVSA, ou seja, pessoas altamente que estudaram, enfim, pessoas que sabiam o que estão fazendo ali dentro, demitiram essas pessoas e colocaram pessoas, enfim, de cunho político lá dentro, né, sem saber o que estava fazendo. Ou seja, um baita de um cabide de emprego, com altos salários também. E quando você tem muito dinheiro rodando na economia, a inflação subindo cada vez mais. Então, eu trouxe alguns dados para vocês aqui sobre a Venezuela em 2016, tá? Ó, 94% da população está abaixo da linha da pobreza. 94% da população está abaixo da linha da pobreza. 6 milhões de pessoas já emigraram do país. Isso corresponde a 20%
da população. Então, olha a situação que as pessoas se encontram hoje na Venezuela. Em 2016, a inflação era de 800% ao ano. Eu vou repetir, 800% ao ano, isso mesmo que você ouviu. Em 2021, a inflação era de, ou seja, ano passado, 1.000.000% ao ano. 1.000.000% ao ano. Não adianta você colocar muito dinheiro na economia se as pessoas não têm onde gastar. Gente, vamos lá, é óbvio um negócio desse. Você tem uma indústria de sapato, você não consegue contratar ninguém, porque a indústria petrolífera está pagando muito mais. Você não vai tocar aquilo ali sozinho. Uma empresa são basicamente pessoas. Pessoas. A pessoa fecha a empresa, o que acontece? Vou trabalhar na indústria petrolífera também, porque lá paga bem. Então você não tem mais fábrica de sapato. Dentro do teu próprio país, você não tem mais indústria de tijolo, você não tem... Acabou. Eles ficaram muito na mão do petróleo e você não tem o que fazer com o dinheiro. Ou seja, o governo acabou de tirar um direito seu, porque você ganha o dinheiro, você pode consumir da maneira que você quiser. Mas aí que está um detalhe muito importante, você não tem o que comprar. Não tem o que comprar porque não tem outras indústrias produzindo. Ou seja, você perdeu o seu direito. Você vê o quanto é bizarro esse negócio, não é mesmo? Bizarro. A gente vê vários movimentos dentro da Argentina, agora a gente está vendo a inflação batendo 100% ao ano, e todo mundo espantado, o governo congelando o preço. Então, qual que é a grande... Isso já aconteceu na Venezuela também. Qual que é o grande erro do governo? Um grande erro. Você está lá, eu tenho uma indústria de queijo, tá? Eu produzo queijo. O governo fala, André, você não pode mais vender esse queijo por R$5. Agora você vai ter que vender por 3. Mas por 3 eu estou tendo prejuízo. Então o que eu faço? Eu não vendo mais. Não vendo, porque... Veja, qual que é a minha vantagem em vender um queijo a 3? Nenhuma. Eu começo a produzir leite e vender leite. Ele vai lá, tabela de novo. O leite, bom, você não pode vender. Eu não vou vender para empatar ou com prejuízo. O que acontece? Tudo some da prateleira. Na época do Sarney, a gente já teve vários exemplos aqui, não sei se é dessa época, mas na época do Sarney, teve lá o congelamento de preço, a tabela Sarney, e tinha uns fiscais do Sarney. Quem que eram os fiscais? A própria população. Chegava lá no comerciante, que era o malvadão, o Sarney era o aliado, né? Esse é o grande erro da população também. Olha o empreendedor como um malvadão, mas o malvadão, na verdade, é o governo. As pessoas chegavam e falavam, olha, essa bala aqui não pode ser vendida por R$1, você tem que vender por 50 centavos. E, pasmem, o proprietário do estabelecimento, ou seja, o empreendedor, ia preso, tá bom? Preso. Então, não deu certo, porque ele para de vender, ele fecha a porta. Não compensa. Então, essa situação que muitas vezes te leva a esse congelamento de preço, esse desespero, não compensa. As pessoas lá não tinham de gastar dinheiro, porque ele começou a congelar preço, não tinha mais indústria, as indústrias fecharam a porta e vão embora da Venezuela. Ou seja, eles ficaram literalmente na mão do petróleo. Mais alguns dados aqui para você ter outra ideia. Olha só que triste que é isso aqui. Ó. A taxa de homicídio na Venezuela em 2016 era de 90 a cada 100 mil habitantes, tá? 2016. A ONU, para você ter uma ideia, ela considera como violência epidêmica qualquer taxa que ultrapasse 10, lá estava em 90, 10 a cada 100 mil habitantes. Então, olha a situação que estão os nossos amigos venezuelanos. E aí, né, a gente já sabe, não sei se você sabia desses dados, mas eu fiquei pasmo quando eu fui pesquisar. E aí a gente olha para a Venezuela e fala, bom, eu não quero estar nessa situação, não é mesmo? André, o Brasil ele pode vir a virar uma Venezuela? Eu, hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 13 de dezembro de 2022, eu não acredito nisso num horizonte de curto e médio prazo. Não acredito nisso. Até se você pegar o histórico da Venezuela, o Chávez ficou no poder quase a vida inteira, o Maduro assumiu porque ele estava doente, não é mesmo? Mas está fazendo um monte de besteira lá também, então eles tiveram muito tempo para acontecer isso. Eu não acredito nisso, até porque o nosso Congresso ele é muito liberal, então
por mais que o governo dê uma canetada, o Congresso pode vetar. E aí pode recorrer, vetar. Eu não acredito nisso. O Brasil nunca vai ser uma referência muito grande e nunca vai estar no chão. Eu acredito muito nisso. Então, para te tranquilizar, se você está aí sem saber o que fazer com os seus investimentos, invista ou não invisto, a primeira coisa que você tem que fazer é procure entender sobre esse negócio, como funciona a economia, qual setor eu posso colocar meu dinheiro que será beneficiado nas crises, enfim, setores resilientes, setores perenes, não é mesmo? Perenes. E sempre que você pensar em investir, principalmente aqui no Brasil, gente, você nunca vai ter tranquilidade, esquece, nunca. E sempre diversificar entre moedas principalmente. Eu tenho parte dos meus investimentos e estou aumentando em dólar, eu estou colocando tudo lá fora. E a minha estratégia é a seguinte, se tudo der errado aqui, tá? Tudo der errado. Porque se você pensar bem, suponhamos que hoje eu tenho minha liberdade financeira, né? Moro no Brasil, trabalho com o que eu amo, mas tudo deu errado, virou uma Venezuela aqui. Bom, veja, eu não vou ter quase nada, porque pega lá a inflação, né? 1 milhão % ao ano. Não tem investimento que bate isso. Gente, não adianta. O dinheiro perdeu o valor. Se acontece isso, der tudo errado, primeiro que eu não vou deixar acontecer, não é mesmo? Eu já vou sentir, por isso que eu falo, conhecimento é libertador. Eu vou sentir essa movimentação de mercado, eu vou pegar o meu dinheiro e vou colocar para fora. Tá? Mas tudo bem. Deu tudo errado, André, no horizonte curto de tempo, deu tudo errado. Eu tenho lá meus investimentos, está lá fora, então eu tenho tempo, principalmente um horizonte grande de tempo, de 1 ou 2 anos, que eu posso ficar lá praticamente vivendo numa boa, até que eu consiga me adaptar a algo ou começar a ganhar dinheiro fora do Brasil. Então a gente vê, eu moro numa cidade aqui muito próspera, que é Maringá, e eu vejo muito venezuelano pedindo dinheiro em semáforo, porque às vezes não consegue o trabalho. Então, eles não querem estar nessa situação. Eu não quero estar nessa situação. Você que está aí não quer estar nessa situação. Então, eu não acredito no horizonte de tempo de curto e médio prazo que isso vai acontecer. Por isso que a maior parte do meu capital ainda está aqui no Brasil. Eu acredito muito e estou aproveitando as oportunidades que o mercado está me apresentando. Quando você olha para a Bolsa de Valores e vê tudo aquilo caindo, né, igual está acontecendo, ontem foi dia 2 de dezembro, uma segunda-feira, o Ibovespa caiu absurdamente, mesmo pela PEC da transição e tudo mais. Eu aproveitei as oportunidades. Eu estou comprando boas empresas, as empresas continuam gerando lucro. Essas empresas têm o Power Pricing. O que é o Power Pricing? Elas repassam o poder, elas repassam a inflação para o consumidor e você, como acionista, ganha isso também. Então, procure aprender, entender, primeiro, o que é economia. Eu corro risco de perder em qual setor? O que eu estou fazendo? O que essa empresa, como ela ganha dinheiro? Vamos analisar alguns fundamentos dela. Não precisa, não é o bicho de 7 cabeças. O simples funciona. Né? Nas minhas mentorias eu ensino de uma maneira muito simples. Ou você pode ir para renda fixa. André, eu não quero saber. Eu costumo dizer que renda fixa é para preguiçoso, não é mesmo? Eu já tive nessa situação. Coloca lá, é 13,75% ao ano no Tesouro Selic ou no CDB 100% CDI, 13,65% ao ano. Tudo bem, deixa quieto. Só que a taxa Selic ela começa a cair. Em algum momento você vai ter que fazer essa manobra, que incide também em imposto de renda. Então, aprenda a investir, aprenda como funciona a economia, aprenda sobre moedas, diversificação entre moedas. E lógico, é o que eu acabei de falar aqui. Vamos entender o que aconteceu lá na Venezuela também, para a gente começar a trazer para a nossa realidade e entender se a gente pode virar a Venezuela ou não. E eu acredito que não, porque a Venezuela fez tamanha, com perdão da palavra, vou falar, burrada, que eles ficaram na mão do petróleo. Só petróleo, petróleo, petróleo. E a única coisa que eles têm lá hoje é uma inflação de 1 milhão % ao ano. Não tem indústria, não tem produtos, não tem nada. Ou seja, eles tinham tudo para dar certo, tudo, e acabaram errando. O governo acabou errando. E quem paga a conta é a população. Por isso é tão importante você entender sobre como funciona toda essa máquina. Eu espero que você tenha gostado. Chegou até o final, obrigado. Se gostou, deixa esse like, compartilha esse vídeo
com quem precisa saber. E, claro, faça diferença na vida de alguém e se inscreva no canal. Toda semana eu estou postando vídeo enriquecedor aqui, com conteúdos enriquecedores. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!